conduzindo a obra de Deus dessa forma. A missão principal dela simboliza a água. Então, esse elemento que corre horizontalmente, né? A função principal assim, na missão dela foi espalhar o amor de Deus em Meixo Sama para a humanidade. E também assim, os ensinamentos de Meixo Sama. Vocês conhecem os ensinamentos por Nitai Sama? Não. Então, assim, são ensinamentos que vale a pena pesquisar. São ensinamentos de Meixo Sama, mas de uma maneira assim, bem mastigadinha, né? Uma coisa de mãe mesmo. E assim, ensinamentos de Meixo Sama e o amor divino. Esse foi o principal, porque ela precisou ter isso muito forte, muito amor, para cumprir essa missão como líder espiritual na fase dela. Depois veio, né, Sandai Sama, terceira líder espiritual, que é a filha de Meixo Sama, e assim também enfrentou muitas dificuldades. Por isso, é bom saber que obra divina, obra da salvação, trabalho do bem, não é fácil, né? Aparecem muitos obstáculos. Então, todos os líderes espirituais, não só messiânico, mas todos os outros, se vocês pesquisarem, vão ver assim quantas dificuldades tiveram que enfrentar. E é assim mesmo. Vocês desculpem que eu estou terminando uma gripe, mas ela ainda está se incomodando bastante. Então, Sandai Sama, ela teve assim como missão principal construção, simbolizando o elemento terra, né, que também envolve a coluna do Belo. Então a missão de Sandai Sama foi assim de expansão no mundo material em geral, de ponta a ponta. Então assim, dentro da igreja, né, ela expandiu bastante as obras, ampliação. Ela começou assim, né, o solo sagrado de Kyoto, a construção do solo sagrado de Kyoto. Ela construiu o Museu de Artes de Atami. Ela foi uma pessoa líder, né, a única líder a primeira líder que viajou assim por diversos países do mundo. Ela esteve aqui no Brasil e ela autorizou o início da construção do nosso solo sagrado. Então, é uma líder assim que se vê claramente, né, o ponto principal da missão dela aqui na Terra. E sempre que se fala em o que acontece na obra divina, a gente percebe que reflete no mundo todo. Então, nessa fase, quanta expansão houve de todas as maneiras, né? Na ciência, tecnologia. Então, teve assim um grande avanço de maneira geral. Hoje em dia, a gente pode se dizer que fisicamente, se analisar, né, dessa forma, que o paraíso terrestre já está praticamente pronto. Porque assim, meio de comunicação é impressionante. Então, todas as pessoas, acho que já tiveram oportunidade de ouvir esse chamado de Deus, né? Acho que todos. Então, esse era um ponto assim, que quando isso acontecesse, aí já estaria o plano de Deus já bem avançado e também mais próximo do último juízo, né? Juízo final. E isso também já aconteceu.
tem, assim, lógico, muita coisa, assim, muita tecnologia avançada, que, assim, a gente não tem muito acesso, mas que existe, né? Avançou muito. Então, tudo assim começou, mais assim, a partir da atuação de Sandai Sama, como líder espiritual, como pessoa que recebe e propaga o plano de Deus através de Meixo Sama, né? Tá dando para entender? E aí falta mais um elemento, né? Qual esse outro elemento? Hã? O fogo. Então aí vem o quarto líder espiritual, né? O atual. Então, assim, se percebe que a principal função da missão do quarto líder é preparar o ser humano para viver, habitar nesse paraíso. Né? Assim, dá para a gente perceber que é a última etapa, não dá? Kyosho Sama, quarto líder, desde que ele assumiu, ele vem dando assim orientações que a gente nunca imaginou. Orientações assim baseadas nos mesmos ensinamentos, né? Mas assim de uma maneira tão adiante, que de 2005 para cá dá a impressão que a gente desconhecia a nossa religião. Vocês, né, mais jovens, mas a gente que já tem mais tempo, aí quase 40 anos, né, de obra divina, a gente percebe assim, uma diferença incrível, impressionante. Porque essas orientações que já vêm assim, com força, com peso, com muita clareza, objetividade, de transformar mesmo o ser humano, porque praticamente é o que falta para o mundo se tornar um paraíso, né? É criar pessoas aptas a viverem nele. E nós já estamos assim na era do dia, nós já estamos num momento assim crucial, no momento de tomar decisão mesmo de praticar essas orientações do quarto líder. Então, assim, essas orientações tão profundas, tão necessárias, tão urgentes, sabe? Nós precisamos ouvir, ler, assim, com muita seriedade. Vocês são jovenzinhos, mas, assim, têm, eu acredito, mais facilidade para assimilar e para praticar, pragmatizar tudo. Tem muito mais facilidade que pessoas já de mais idade. Por isso, vocês estão vivendo assim numa época gratificante, uma época muito boa. Que já estão assim, com tantos maus hábitos que nós mais antigos fomos adquirindo por ser poupado de tantas informações mais avançadas, mais claras, mas isso tudo por necessidade, claro, né? Tudo tem o seu tempo certo, tudo evolui o tempo todo. Então nós já participamos assim dessa fase de menor evolução. Então vocês estão em vantagem, mas precisam ficar atentos. Então, procurando assim maneira de como praticar as orientações de Kyosho Sama, que são as orientações de Meixo Sama, sem dúvida nenhuma. Então, assim, uma das orientações mais assim, né, que abrangente primeiro assim, a gente tomou consciência de que nós estamos intimamente ligados aos nossos antepassados.
Antigamente era assim, então, no mundo espiritual lá longe, antepassado, está cuidando da vida deles, eu estou cuidando da minha. Era assim, existia uma distância muito grande. Então, o Kyosho Sama, quarto líder, nos fez entender que não é bem assim, que eles estão se manifestando o tempo todo em nós, na nossa vida, em nossos aprimoramentos, nosso crescimento, nossas necessidades, nas nossas alegrias, enfim, em tudo. Antepassados falam com a gente através de pessoas à nossa volta, enfim, purifica, aprimora, cutuca, tudo assim, antepassados e nós, como essa lei do espírito precede a matéria. Então, primeiro espírito, depois matéria. Então, o mundo espiritual antepassado se manifesta e causa influência na nossa vida. Então, a partir disso, nós nos tornamos assim muito mais espiritualistas, muito mais. E também, outro ponto que ele nos conscientizou, que Deus, em Meixo Sama, habita dentro de nós, que existe dentro de nós, na nossa partícula divina, o paraíso. O paraíso já está pronto dentro de cada um de nós. Então, tudo que nós precisamos para ser feliz e para ter uma vida próspera, feliz, já está dentro de nós. Então, assim, como é isso, Por que tem ainda tantas pessoas que parecem que não têm nada de bom dentro de si, que só praticam o mal, fazem as pessoas sofrerem? Por que ainda tem tanta coisa contraditória, tantas coisas, tantos sofrimentos, já que paraíso existe dentro de cada um? Como será isso? Por que isso? Vocês se perguntam isso ou já entendem? Eu quero que vocês falem também, senão eu vou ficar aqui falando, a gente está assim, poucas pessoas, dá para participar, dá para expressar o que pensa. Não precisa ter medo, vergonha de falar errado, não, porque nós todos estamos aprendendo, ninguém sabe tudo. Então, assim, esse nosso paraíso interior, ele fica assim acamuflado, por quê? Principalmente por causa do nosso sono e nosso pensamento. No fundo, ainda não acredita que é dessa forma, ainda não acredita que existe uma força divina poderosa dentro de nós, apesar de todas as nossas falhas. E ainda não acredita. Então, ainda não acredita muito que espírito precede matéria. E ainda acredita-se muito no próprio potencial, no que eu acho, no que eu gosto, na minha opinião, enfim, ainda está muito preso nisso. Então, assim, essa partícula divina fica camuflada. Por quê? Por conta desse comportamento, cria-se muito mais máculas, nuvens, que não são pecados fortes, que eu acredito que ninguém comete graves pecados, mas assim, uma porção de pecadinhos, vai se tornando uma coisa grande, pesada, uma nuvem, Então essa nuvem impede a comunicação do nosso guardião, que é o intermediário, impede assim um raciocínio limpo, um raciocínio voltado para a construção da própria felicidade, impede assim muita coisa, e muitas vezes toma atitude errada, escolhe uma opção
que não deveria, cria sofrimento, né? Depois fala que está purificando, porque purificação são eliminações de máculas. Purificação é para promover o nosso crescimento espiritual. Mas, às vezes, toma atitudes que não devia e cria sofrimento gratuito. Não precisava sofrer, mas criou sofrimento. Isso o Mestre explica no ensinamento Beco Sem Saída. As pessoas criam para si próprio becos sem saída. Cria sofrimentos por falta de visão, né, dos efeitos da causa que está criando. Então isso não é purificação. Isso é sofrimento criado. Por quê? Porque está perdido. Ele não consegue, está perdido em volta, assim, né, cheio de nuvens, fumaça, e acaba se perdendo. Então, assim, a maior parte, eu acho, do sofrimento, das dificuldades é gerada por essa falta de visão. Então, mais uma vez, né, vocês são, assim, privilegiados por conhecer Meixo Sama e estar buscando aprofundar seus ensinamentos. A felicidade fica muito mais próxima, muito mais perto de ser atingida. Então, essas orientações de Kyoshi Sama, que assim tem como um ponto, né? Nós precisamos nascer novamente. Nós precisamos tornar a nascer. E assim se empenhar para se tornar verdadeiros filhos de Deus, dignos de ser reconhecidos, ser chamados como filho de Deus. Então, como seria isso, né? Como que vai nascer de novo? Já pensaram nisso? Como nascer de novo? Como que faz? Alguém tem uma ideia? Gente, vocês estão muito quietinhos. Fala, não precisa ter medo. Tem alguma ideia assim como fazer para nascer de novo? Quem sabe surge uma ideia que também vai me ajudar, que eu também estou me esforçando para nascer de novo. Morrer, nascer de novo? Não, não precisa morrer. Né? Literalmente não. Porque mesmo se morrer, e aí como vai reencarnar do mesmo jeito? Não é vantagem, não. Se reencarnar, né? Aí vai morrer, vai para o mundo espiritual, ficar pastando do mesmo jeito. Não é vantagem. Que o Sama explica, orienta que nós precisamos nascer de novo nessa mesma vida. E a chance é agora. Né? Na verdade, é uma grande chance que nós temos. Nascer de novo. Purificando? Também. Rever o nosso sono. Oi? Rever o nosso sono, eliminar o negativo e abrir, dar lugar com coisas positivas. Isso. Isso é o fio da meada, né? Então é isso mesmo, sabe? A gente precisa assim imaginar como seria assim um novo eu, que eu nascer de novo, né? Todo renovado, todo zerinho, né? Como seria? Por onde começar? Então, por aí tudo começa no nosso pensamento, no nosso sonho. Então, e assim, apesar de essa palavra difícil, ela se torna um empecilho assim, muito grande, mas a gente deve reconhecer que fácil também não é não.
Exige assim esforço, foco, sabe, determinação para ir realmente eliminando tudo que precisa ser eliminado, que não condiz com o nosso paraíso interior. O que precisa ter no nosso paraíso interior? O que precisa ter? Ou o que não pode ter, mais fácil? Isso. Esse é fogo, né? Egoísmo e apego. O que mais? Que tipo de sentimento, né, não pode existir? Oi? Você sabe, eu vou contar uma experiência, posso? Qualquer coisa, nossa, quase 11 horas. Mas assim, uma experiência já contei no culto aqui. Logo após, acho que uns 2 anos após a inauguração do Solo Sagrado, a gente tinha umas atividades, nós ministros, e a gente ficava uma semana no Solo Sagrado. Então, durante uma semana, a gente recebia assim, caravanas de todo o Brasil. Essas caravanas se dividiam, né, em duas etapas. Ficavam 3 dias cada grupo, cada caravana. Então era assim, muita gente. E cada ministro ficava responsável por um determinado número de pessoas, assim, salpicados, né, de vários estados. E assim, durante aqueles 3 dias que a gente ficava com aquele grupo, orientando, fazendo oração, era assim, uma coisa muito intensa. Tinha que orientar um por um, e o objetivo assim, é que aquelas pessoas viessem para o solo sagrado por determinado objetivo e voltariam para suas casas com tudo resolvido. Então era um desafio assim muito grande, focado assim naquela força do solo sagrado. Então era esse desafio. E a gente tinha que entrevistar um por um, e durante aqueles 3 dias muito chorei, muita oração. Naquela época, região do norte e nordeste, eles chegavam a fazer 50 Amatsu Norito de uma vez só. Tinha aquele hábito. Então se fazia muita oração. E nas demais regiões acabar embarcando também nessa coisa de fazer muitas orações, né? E foi uma fase assim maravilhosa, né? Que a gente presenciava assim atuação de imersão, muitos milagres, por conta, lógico, também do espírito de busca dessas pessoas. E depois, né, foi uma fase assim, 2011, no solo sagrado, no culto, veio uma pessoa, assim, as pessoas se lembram da gente, mas a gente, tantas pessoas que é difícil, né, guardar assim, principalmente depois de um certo tempo, a gente esquece. Então uma membro veio, nossa, que bom que encontrei a senhora, e ela me reconheceu, né? Isso quer dizer que eu estava, né, igualzinha. Então, puxa, eu queria muito ter procurado a senhora e tal, e me contou, né, das graças, a vida, blá blá blá. E essa senhora é de Brasília, jovem senhora, e ela falou, não, porque eu tenho um amigo que eu encaminhei já há 3 anos, ele é membro, e eu precisava muito, queria muito que conversasse com a senhora orientasse ele e tal. Aí, espera um pouquinho aqui, aí foi buscar o rapaz, né?
E como tinha um tempo para ter a saída do ônibus, né? Era um culto especial, e o ônibus ia sair bem mais tarde, enfim, tudo deu certo. Aí eu sentei lá no banco, conversando com o rapaz. Então esse rapaz, Jonas, esse rapaz, ele tem 32 anos. Vocês prestem atenção, porque depois eu quero saber, hein, a causa do problema desse moço. Vamos ver. Já a primeira prova, depois vocês vão ter outra prova. Então, esse rapaz é assim, uma pessoa, um jovem muito bacana, esforçado, disciplinado, bem focado, uma pessoa assim, muito bacana. Sabe aquele rapaz, você olha e fala, puxa, esse tem tudo para ser feliz, né? Um jovem assim, que de exemplo mesmo, muito bacana. E aí eu fiquei ouvindo. Ele falou, a minha família não é abastada, minha família vive assim, né, com dificuldades. Eu me formei em economia, e com 21 anos ele havia se formado. Ele fez pós, ele se formou numa faculdade pública, fez pós, ele queria fazer MBA aí. Só que ele não conseguia parar emprego nenhum, ele não conseguia arrumar bom emprego. Ele se referia assim, eu só consigo empreguinhos, né? Com tudo, ele falava inglês fluentemente, então uma pessoa muito esforçada. E com tudo isso ele só conseguia empreguinhos, né? Assim, na vida amorosa, ele queria muito se casar, arrumar, né, uma futura esposa, enfim. Era o objetivo dele, também era o foco, que ele queria formar uma família. Por que ele queria tanto formar uma família, sair de casa? Porque conflitava demais com os pais. Segundo ele, a vida dele era o inferno, na casa. Pai, mãe, irmãos, enfim. E ele queria muito, o foco dele era se casar e sair de casa. Então ele já tinha tentado várias namoradas, não dava certo, não ficava com nenhuma. Depois arrumou uma, se apaixonou mesmo e achou que aquela era a mulher da vida dele, que ela seria a mãe dos seus filhos, enfim, né? Aquela era aquela. Não tinha erro. Mas começou o conflito. Separaram algumas vezes e ele insistia, voltava o namoro, e naquela fase tinha terminado de vez. Não tinha mais volta. Insistiu novamente, mas não teve volta. Então, encerrou. E agora? Porque tem que ser uma conversa rápida também, né? E agora? O que você pretende, né? O que você sonha? O que você quer realizar? Então ele falou, o meu objetivo agora é arrumar um emprego melhor para eu fazer MBA, para eu também ter condição de comprar um apartamento ou alugar um apartamento e sair de casa. E também quero comprar um carro, né? Porque até hoje eu não tive condição de ter um carro. Então, só isso, um bom salário, né? Então, é isso, meu objetivo agora é esse. E aí falei, tá bom, né? Que quadro.
Agora eu pergunto para vocês, onde está o sujeito? O sujeito que é a causa. No espírito, no pensamento dele, o sono. A princípio o sono dele estava errado, né? Agora ele estava sendo uma pessoa boa, mas precisava mudar interiormente, para tudo mudar, porque o espírito descer da matéria, então precisava primeiro mudar o sono, ele estava errado já. Dormir assim, porque ele queria muito sair da casa dos pais, como se quisesse se livrar. Então o caminho não é por aí, aprimorar, né? Ser um bom filho, tentar ter uma vida feliz. Muito bem. Que mais? Eu diria que faltava para ele até gratidão, né? Como a colega disse ali, ele acabou adquirindo uma posição acadêmica bacana, teve uma boa formação, e não vai sair de casa por querer evitar os pais, né? Eu acho que aí talvez tivesse ligado a gratidão, ele é grato. Concordam? Vocês estão bem afiadinhos, bacana. Mas assim, esse é o ponto mesmo, né? Essa prova vocês já passaram. Porque eu perguntei para ele, né? Falei, você já parou para pensar como você é agraciado por Deus? Né? E isso tudo que você... Porque uma pessoa assim como ele acha-se super capacitado, né? Pessoa batalhadora, pessoa que vai à luta e realiza seus sonhos, pessoas eu. Né? Então isso é muito importante, porque nós jovens somos assim. Tem assim, esse ímpeto, né? E isso é muito bacana, sabe? Isso é bom preservar. Só que eu falei para ele, você não parou para pensar que tudo que você conseguiu até hoje não foi assim pelos seus belos olhos. Você foi assim muito agraciado por Deus, pelo mundo espiritual, seus antepassados e seus pais, sua família. Você deve tudo 100% a eles. Até assim, esse espírito de batalhador, estudar e buscar, né, crescimento, isso também graças aos antepassados, né? Você herdou de alguém. Quantos antepassados não tiveram oportunidade que você tem e assim fazem tudo para que você tenha, né, todas essas oportunidades. Mesmo assim, tem pessoas, tem jovens que têm toda a facilidade. Tem os pais que podem pagar uma boa faculdade, tem um carro para se locomover, tem tudo, né? Não precisa trabalhar para tudo isso. E também não tem vontade de estudar, né? Não estuda, não tem, só enrola, né? Não cresce, não evolui, não prospera. Não basta assim só pensar que você é que faz tudo, né? Que você pode, você é capaz. Você é capaz, mas você deve isso a muitas outras pessoas. Não é só a você, graças a você. Você não é autossuficiente, não é sozinho. Você depende de Deus, de mundo espiritual, de tudo, para chegar até onde você chegou. Você precisa reconhecer isso. Agora, por que você tem tantas oportunidades, né? Porque você tem missão importante também. Na sua família, sua linhagem, você foi escolhido. Porque os irmãos não tiveram, não prosperaram, não fizeram nada do que ele fez.
Aí fala, tiveram oportunidade, não aproveitaram. Não é bem assim, né? Tem pessoas que são predestinadas, são escolhidas. Então essas pessoas recebem toda a ajuda possível e imaginável. Então você tem assim uma missão importante para cumprir. Você que evoluiu até agora, até aqui, você cresceu. Agora a outra etapa depende do que você vai aprender. Quanto você não aprendeu o que precisa aprender, você não vai realizar os seus sonhos. Vai ficar patinando como vem patinando. Então, mas o que eu preciso fazer? Sabe, que desespero que ele tinha que tomar decisão ali, ele tinha que mudar a vida dele a partir dali, né? Ele, assim, o espírito de busca é muito grande. Então, eu falei para ele, você também não acha que é muito ingrato com seus pais? Deus, Ele colocou a gente nesse mundo, nos ligou a Meixo Sama e veio nos preparando, né? Se tudo vai fluindo, a missão fica a perder de vista. Então, as purificações, as dificuldades são para evoluir, para fazer a gente parar, pensar, né? Se renovar, renovar a maneira de pensar, de sentir, de agir, enfim, esse é um nascer de novo. Então, enquanto você não buscar isso, você vai ficar patinando. Nessa época ainda não existia essa orientação de nascer de novo, né? Mas quer dizer isso. E você não agradece seus pais. Como que seus pais, você mesmo falou que uma vida difícil, e de quantas coisas, né, eles se privaram para que você pudesse estudar. Quanto sacrifício eles fizeram para que você pudesse chegar até onde você chegou, ter tudo que você tem, né, de bagagem. Mas eles me infernizam, eles me cobram muito, eles me criticam, eles, né, sempre assim. Pode parar. Isso tudo é amor, é maneira, né, de dar amor, de preocupar, de chamar atenção. É a maneira que eles aprenderam, de acordo com a condição deles, capacidade deles, a vida que eles levaram, tudo que eles aprenderam. É assim que eles manifestam o amor por você, né, chamando sua atenção, incentivando você, né, da maneira deles, mas o objetivo é incentivar. Então você precisa reconhecer tudo isso como amor dos seus pais por você. E se você não tiver gratidão pela própria origem, nunca vai conseguir ter gratidão a Deus, que deu origem à sua alma. Então você precisa muito reconhecer isso e passar a agradecer os seus pais. Então, por onde eu começo, né? Falei, você começa primeiro, você agradeça a Deus, por tudo isso e muito mais. Agradeça profundamente por Ele ter ligado você a Meixo Sama. E assim, retribua esse amor de Deus, né, através da prática do desejo de Deus, né, que é construir o paraíso terrestre, salvar pessoas, formar pessoas felizes. Esse é o desejo de Deus em Meixo Sama. Então você vai retribuir a Ele dessa forma tudo que você possui. Você vai retribuir dessa forma. Vai ministrar jorei todos os dias. Eu não vou falar quantos, mas é o máximo de jorei que você conseguir por dia. E o mínimo que seja 3 joreis. Ou seu pai, sua mãe e você. É mínimo.
E assim, até final do ano, você vai caminhar 10 pessoas. Você vai levar para o Jurei Center 10 pessoas, para que se o torne. Então, para isso, você vai precisar entrar em contato com todos os seus colegas, familiares, enfim, né, no trabalho, todos você vai caminhar. Vai caminhar a sua próxima namorada também, né? Enfim, tem essas tarefas. Agora, dos seus pais, você vai chegar em casa, vai chamar os dois, você vai pedir perdão mesmo de coração pela ingratidão que você vem manifestando até hoje. Peça perdão e assim, diga a eles que você os ama, sabe? Que você, em todos esses anos, você nunca falou, né? Não, nunca falei. Então, vai falar agora. E que você reconhece o amor e todo o trabalho que eles tiveram com você até hoje. E tudo você deve a eles. Você vai falar isso e vai agradecer muito, muito, muito. De coração. Reconhecer. Aí ele ficava assim, falei, você quer mudar sua vida, não quer? Você veio aqui para isso, foi? Então, vai fazer o que eu falar, não vai? Vou. O que a senhora fala, eu vou fazer. Né? Então, tá bom, você vai fazer isso. Aí, o que mais? Eu falei, tá de bom tamanho. Você quer mais? Não, já tá bom. Então tá. Gratidão mensal, né? Dízimo, isso ele já vinha praticando. Enfim, né? Aí eu dei essas tarefas e já despedimos. Aí no 2013, no culto do natalício de Meixisama, eu até falei, puxa, eu recebi assim um grande presente de Meixisama, porque eu nunca mais tive notícia desse moço, né? E foi no final de 2010 que eu conversei com ele, né? E já também acho que culto do natalício, era um culto especial. E ele nunca mais tive notícias, nada, não tivemos contato. Aí ele me encontrou no solo sagrado, né, novamente. E eu não reconheci, né, para variar, não reconheci. Então ele falou, ai, Deus, ela lembra de mim e tal. E aí começou com tudo de Brasília. Aí eu fiquei, né, muito feliz, abraçando e tal. E aí, como é que você está? Ele falou, nossa, eu queria muito falar com a senhora, contar, né? Ele estava com a namorada, lá no solo sagrado, uma moça muito bonita. E assim, contar, essa aqui é minha noiva, né? Na verdade, já era noiva. E nós estamos casamento marcado para ano que vem, já temos apartamento, blá, 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 blá. Né? E contando, falei, tudo isso. Então eu passei no Banco do Brasil, né? E fui, depois de um ano, eu fui promovido a gerente, e enfim, né? Aquele bom emprego. Também eu falei, enquanto você não reconhecer esses empregos como bênção, né, você poder estar trabalhando, né, você não vai merecer um emprego melhor. Quando você fica se referindo como empreguinho, saláriozinho, você não vai sair disso. Então você precisa agradecer a empresa, né, se dedicar para a expansão da empresa com muita gratidão pelos donos da empresa. O objetivo de fazer a empresa crescer. Não importa saláriozinho, não importa cargo, nada. Né? Seu objetivo precisa ser esse. Foi também um outro ponto, né, de orientação. Então, ele chegou, né, a ganhar assim,
de um ano para o outro, uma promoção, um salário muito bacana. Enfim, ele estava muito bem com os pais, né? Também ele consertou isso aí e fez tudo o que eu tinha orientado, né? Cumpriu todas as tarefas. E ele tinha encaminhado 7 novos membros, que assim se otorgaram, a maioria jovens, né? E que estavam se dedicando também. E assim foi numa felicidade tão grande, né? Que ele assim muito emocionado, muito agradecido, muito assim, foi o presente mesmo foi meu, foi para mim, né? Fechei aquele ano com chave de ouro, assim, com uma gratidão assim, muito grande, muito especial, por encontrar esse rapaz, né? Que é coisa mesmo do mundo espiritual. E assim, novamente perdi os contatos, né? E eu mudei e-mail, enfim, mas a gente se encontra. Então, assim, essa experiência eu quis contar para vocês verem que não é difícil, é difícil. Não é mais fácil do que ficar sofrendo, né? Concorda, não? É assim, além de, né, poder ter assim, problemas, dificuldades, né, que estejam enfrentando, ou não, ou está tudo bem, mas de qualquer forma, existe um futuro, né, pela frente, existe um destino a ser direcionado na vida de cada um, e por trás disso, principalmente, existe uma grande missão de construir paraíso terrestre. Por isso estão aqui. Se não tivessem essa missão, não estariam aqui, com certeza. Então, existe tudo isso. E nós temos a graça, a bênção divina de receber as orientações de Meixo Sama através do líder espiritual. Então, assim, cada um procure, assim, colocar dentro do coração, colocar essas orientações como ponto de honra, como desafio, que tantos desafios que a gente tem na vida, né? Mas esse desafio número 1, nascer de novo nesta vida, serem jovens diferentes, jovens que se destacam, jovens que sejam iluminados onde quer que estejam, né, que atraem outros jovens, que procurem assim, fazer diferença na vida de cada um. Hoje em dia isso se torna assim, fácil também, porque existe assim, um descaso muito grande com o ser humano, né? Até assim, comunicação, olho no olho, enxugar as lágrimas de alguém, tudo isso está assim, cada vez mais escasso. O egoísmo está assim, crescendo muito, muito. Então, é fácil quem pratica ensinamento do Meixo Sama se destacar no meio de tanta escuridão, de tanto sofrimento, de tantos jovens perdidos. Então, uma mudança de atitude já se destaca bastante. Por isso se torna muito mais fácil ser o instrumento de Deus e Meixo Sama nessa fase. Concordam? Só um pouquinho de gentileza, puxa, já chama atenção, né? Então fica fácil. Então que vocês assim se empenhem na prática das orientações de Meixo Sama como orientação de Meixo Sama, que é, na verdade, o que significa. E que vocês tenham assim, uma linda missão, possam fazer diferença na vida de muitos, muitos jovens. Começa na família. Os lares é uma célula do paraíso terrestre. Por isso é onde a atuação negativa procura
agir intensamente, né? Cutuca. Então, o lar é o ponto principal. A partir de gratidão pelos pais, não importa que tipo de cabeça que tem os pais, que tipo de atitude é certo ou errado, nada importa. Importa que vocês precisam sentir gratidão, porque isso abre caminho. Entra a luz na vida de vocês. Precisa reconhecer tudo isso. Certo? Então, muito obrigada a todos, né? E que, mais uma vez, agradeço a presença aqui e que vocês possam não parar, né? Que daqui nasçam muitos ministros, muitos reverendos, reverendas, né? Esse é meu sonho. Muito obrigada.